eu sou a Daniela Alves e eu estou fazendo aqui essa abertura especial direto de Brasília. Vocês sabem que nós estamos aqui com o projeto Dani e Suano Sabatinam os Sabatinadores, graças a vocês que apoiaram esta iniciativa. E eu vou dizer, viu, uma iniciativa extremamente importante, porque os senadores aqui, eles não são incomodados de forma alguma. Hoje, por aqui, não teve qualquer tipo de manifestação, eles estão livres, eles estão à vontade. O máximo que eles foram incomodados foram por nós, com as nossas perguntas, não é? E aí nós precisamos repensar também o próprio sistema, como ele funciona. Boa parte dos senadores, eles estavam se recusando a dar entrevista, a também falar sobre o seu posicionamento, falar sobre o seu voto. Então, isso é o tipo de situação que não pode acontecer. Nós sabemos que uma das questões mais primordiais dentro de uma democracia é justamente o controle da sociedade sobre os seus governantes. Ora, se a sociedade não consegue saber sequer a opinião dos seus senadores, dos seus parlamentares, porque eles acham que eles estão aqui numa arredoma de ferro que nada os atinge, então, na verdade, eles são eleitos para quê? Para representar quem? Porque, ao final, a população não é. Então, muitos daqueles que foram eleitos com votos, aliás, parte daqueles que foram eleitos com votos da direita, devem sim, especialmente estes, explicações para a sociedade. E aqueles que se colocaram como indecisos, não querem, vão se esconder dentro dos votos secretos, né? Também, ora, eles representam o que, na verdade? São todas essas questões que nós precisamos nos perguntar e, aliás, perguntar para os próprios senadores, porque eles estão aqui em Brasília em uma posição extremamente confortável. Como eu disse para vocês, não há qualquer tipo de manifestação aqui. Não tem um ou outro deputado da direita dentro da comissão, mas só assistindo, porque não pôde ou não conseguiu movimentar para que mais pessoas da direita estivessem aqui também fazendo essa pressão, fazendo perguntas, colocando a cara dos senadores numa câmera, desculpem, para poder explicar os seus votos. Ora, eu estava lá junto com o Suano acompanhando a sabatina, a gente ainda está aqui no Senado, tá? Só que eu estou na parte inferior agora, não no túnel do tempo, como vocês podem ver. Então, nós estávamos acompanhando lá diretamente a sabatina e os indicados, eles, na verdade, não têm respostas diretas, objetivas, eles acabam fazendo toda uma... tecendo argumentos jurídicos, mas sem chegar no cerne de cada uma das questões que são colocadas a eles. Basicamente, até agora, nenhuma pergunta foi respondida da forma como deveria, não é? A partir disso, nós podemos concluir o quê? Não é? Como nós já sabíamos, não existe sabatina. Não é? Porque se existisse com esse tipo de sabatina, nenhum deles, nem o Dino, nem o Gonê, seriam aprovados para os respectivos cargos. Agora, diante disso, né, que eu estou aqui sim numa situação de indignação, acompanhando todo o processo desta sabatina, e aliás nós estamos também abordando alguns senadores hoje também, aqueles que nós conseguimos, e mesmo aqueles que não conseguirmos, nós vamos gravar sim para mostrar para vocês como eles tratam a sociedade, como eles tratam aqueles, não é, que se colocam à disposição para que eles possam dialogar com a sociedade. Então eu vou pedir aqui, no início desse programa, para a Mafê já soltar o VT de como foi ontem, e eu quero que vocês prestem muito atenção no que aconteceu com cada um desses senadores, não é? Eu quero ver também aqui os comentários de vocês sobre cada uma dessas entrevistas. Então acompanhem agora. Mafê, por favor, solta o VT para o pessoal ver como foi o dia de ontem, eu e o Suano sabatinando os sabatinadores. Obrigada e até logo, gente. Uma única pergunta para o senhor. O que o senhor identifica que seria necessário fazer neste momento para que a gente possa retomar o equilíbrio nas relações entre os poderes? Como é que o senhor avalia essa indicação do ministro Flávio Dino? Primeiro, o reequilíbrio será a aprovação da PEC 8, que elimina as decisões monocráticas do Supremo, revogando ou suspendendo os efeitos de leis,
E quanto à indicação do atual ministro da Justiça, eu não tenho nenhuma observação pessoal, e sim funcional. Pelo seu engajamento político, pela sua forma exuberante de exercer a política, ele não preenche os requisitos para ser juiz. Eu acho que eu também não preencho. Eu tenho lado. E ele tem um ladíssimo. Que coerência. Parabéns, senador. Olá, pessoal. Aqui é a Daniela Alves. Estou com o Marcelo Suano, aqui no túnel do tempo no Senado. Acabou de passar aqui entre nós o senador Romário. Ele não quis dar entrevista, ele não dá entrevista para absolutamente ninguém. Suano, parece que o senador Romário ele está em dúvida sobre o seu voto. Será que ele está em dúvida mesmo? Olha, eu acredito que o Romário ele vai votar favoravelmente ao Flávio Dino. Ele normalmente não dá trela para ninguém, tá? É uma característica dele, ele não entra em dividida. É aquilo que há de mais específico dele. Ele sempre evitou fazer manifestações e quando ele as faz é porque já foi decidido e ele já se apresentou, já tomou uma decisão ou já fez algum voto. Mas ele não conversa com quase ninguém. Ele conversa apenas com aqueles que são muito próximos a ele. É uma característica que ele traz desde a época em que ele era jogador de futebol. É apenas uma característica pessoal. Acredito que ele vai votar a favor. Mas agora ele não é mais jogador de futebol, ele é um senador da República e ele deve satisfações para a população. Como você vê essa falta de contato, essa distância que senadores como o senador Romário, né, acaba adquirindo quando se torna senador, se distanciando cada vez mais da população, né, e de ter um diálogo também, porque quando os senadores, os parlamentares, eles dão entrevistas, eles na verdade, eles estão dialogando também com a sociedade, porque dessa forma as pessoas conseguem entender o que o senador está fazendo e, mais do que isso, o que o senador está representando. Direto ao ponto? Direto ao ponto. Então vamos direto ao ponto. Simples. Não se eleja senador ou qualquer parlamentar ou qualquer representante porque faz gol. Eleja alguém que represente alguma coisa. E nós teremos novas eleições, que não seja mais eleito. Cabe ao povo decidir. É um direito que o senador tem de se comportar assim. Mas é um dever que ele tem de se manifestar diante da sociedade brasileira. Bom, também concordo e logo mais nós teremos mais novidades daqueles senadores que querem e respeitam a população. Bom, vocês viram agora o senador Flávio Dino que passou aqui, Suano. O astronauta, ele também acabou de passar no meio dessa confusão. Não quis parar por enquanto. Será que a gente consegue falar com o astronauta? Será que ele volta aqui? Ele vai participar de uma votação agora e disse que deixou para depois. Vamos ver se o Marcos Pontes vai fazer ele consegue chegar e faz alguma declaração. É bastante confuso aqui, mas a gente vai tentando pegar as imagens para vocês. Marcelo, depois de muita insistência, nós conseguimos falar com o senador Marcos Pontes, né? Na primeira vez a gente não tinha conseguido falar, eu tive que pegar meu celular, ter bastante insistência para ele manifestar o seu voto para a audiência, para a população, especialmente para os seus eleitores. Ele estava muito nervoso, na verdade não queria falar absolutamente nada, só falou ali o não, né? Como você vê essa situação e essa falta de diálogo de um senador que foi eleito pela base bolsonarista e ele não quer dialogar com a sua base eleitoral? Como você vê essa situação? Há um conjunto de parlamentares, dentre eles os senadores que aqui estão, que se caracterizam por ser negociadores. São negociadores de projetos, eles tentam se apresentar como neutros ou equilibrados. O senador Marcos Pontes, ele se caracteriza dessa forma também, por isso que ele não quer manifestar ou não manifestou o seu voto. Qual é o que a gente identifica nisso? Normalmente, esse tipo de parlamentar, ele participa de uma avaliação que ele verifica como relação de custo e benefício em tudo aquilo que está sendo apresentado. Mas ele esqueceu que ele não foi eleito para ser um negociador de projetos e incluindo nos projetos participação e indicação de autoridades para ocupar cargos públicos. Mas ele foi eleito por um conjunto de princípios e valores. Ele não foi eleito pela base bolsonarista. Eu vou ser mais incisivo, ele foi eleito pelo Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que disse,
ele é o meu candidato ao Senado. Se ele tivesse apontado para qualquer outra pessoa em São Paulo, certamente essa pessoa seria eleita. Nesse sentido, ele não pode negociar e tergiversar em cima dos princípios que o elegeram. Aí não tem negociação. Então, a sua manifestação tem que deixar claro para a sociedade que ele está acompanhando aquela base que o elegeu, buscando um equilíbrio da sociedade dentro dos valores que ele apresenta como significativos, e razão pela qual ele está aqui. Ele não está aqui por projetos de ciência e tecnologia, ele não está aqui por projetos de reforma da infraestrutura, ele está aqui por causa dos princípios e valores dos conservadores, foram eles que o trouxeram para cá. Suano, você acha que essa questão do mandato de um senador ser de 8 anos, que isso acaba facilitando com que os senadores não queiram dialogar com a sociedade, diretamente, na verdade, com os seus eleitores? Eu não sei se vocês conseguiram ver ou ouvir, na verdade, no vídeo, a assessora do senador, ela chegou desesperada, falando não, 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 porque ela não queria que eu gravasse com ele de forma alguma, não queria que o senador se manifestasse. Como você vê esse tipo de situação, essa falta de diálogo com a própria base, com a sociedade, não é? E, aliás, os próprios assessores blindando, não é, o senador para que ele não manifeste, como se fosse uma propriedade, não é, dos assessores, o senador. Vamos começar pelo mandato, tá? Eu, particularmente, sempre fui contra o mandato de senador ter 2 legislaturas de 4 anos. Isso eu acho que é uma aberração. Exatamente pelo fato de que dar a ele tanto tempo para permanecer num cargo cria determinadas crostas, que o impedem de ter acesso ou poder conversar diretamente com a sociedade. Eles tornam-se blindados automaticamente pelo mandato de 8 anos, que permitem que ele possa simplesmente se afastar da sociedade, porque ele não está sob o crivo de avaliação da sociedade a cada 4 anos, a cada momento em que ele participa, por exemplo, de uma votação como essa, e ele prefere não manifestar quais são os seus princípios e os seus valores. Isso, para mim, é o primeiro ponto. Com relação à assessora, normalmente os assessores eles fazem isso, eles têm realmente o papel, não é de blindar, mas de tentar entender quem são as pessoas que se aproximam das autoridades. O problema todo é que, dependendo de quem são essas autoridades e quem são esses assessores, alguns assessores acham que são donos, são proprietários daquela autoridade. E por isso eles criam uma blindagem, não é uma blindagem para as pessoas chegarem, eles criam uma blindagem para que as autoridades não cheguem ao povo. Ou seja, tem que verificar, afinal de contas, qual é o comportamento desta assessora. Não é adequado. Eu quero lembrar que eu falei que era o canal do Pavinato, o Pavivil, né? Eu me identifiquei antes, tá? Porque já era a segunda vez que estava tentando a entrevista com o senador, né? E infelizmente... Aliás, felizmente, né, nós conseguimos, após muita insistência, pelo menos o não. Né? Aí nós vamos acompanhar os desdobramentos, né, de todas essas manifestações, e acompanhe aqui a Pavivil, que logo nós traremos mais conteúdo para vocês. Até logo. Vamos lá, gente. Vamos tentar aqui gravar. Se a gente não fechar aqui, ninguém vai. Vamos fechar. Senador. O Senado é excelência em educação. Graças a Deus o senhor chegou lá onde o senhor chegou. Isso foi que o Senado foi a pista de onde eu decolei com a Força Aérea para realizar meus sonhos. O senhor saiu de um monomotor ali e o senhor... Deus abençoe. Isso é bom, amém. Obrigado. O senhor conheceu o Partec lá, viu? Sim. Deixamos todo o material. Que nos atendeu muito bem. Obrigado pela honra, pelo carinho que o senhor nos trata. Prazer. Senador, o senhor pode gravar rapidinho aqui conosco? Não sei se o senhor quer falar um pouco sobre a indicação de Flávio Dino no STF. Não quero falar sobre isso. Não quero sobre isso? Obrigado. Nem falar com o eu seu já expressei minha Mas qual foi o seu voto? Meu voto é não. Não? Assim como o grupo. Obrigada. Senador, tudo bem? O senhor consegue falar um minutinho conosco? Eu sou a Daniela Alves, do canal do Pavivil, do canal do Pavinato. O senhor pode falar sobre o seu voto com relação ao Flávio Dino amanhã? Já decidiu Só na sabatina. Só na sabatina? Por quê, senador? Porque o meu procedimento sempre foi assim.
Por quê? Poderia explicar aqui para a nossa audiência ter mais clareza sobre o seu procedimento? A respeito da audiência. Eu votei no Cristiano Zanin, não, e falei na audiência. Obrigada, senador. Tudo bem? Eu sou a Daniela Alves, do canal Pavivio. A gente queria saber sobre o seu posicionamento. Tudo bem? Aqui, gente, senadora. Vou entrar no plenário. Tudo bem? A senhora poderia falar o porquê a senhora apoia a indicação de Flávio Dino do STF? Porque ele é o mais preparado do Brasil. E a senhora ele não tem competência medo? técnica. A senhora não tem medo da politização do STF? Supremo Tribunal Federal. A senhora não tem medo da politização do STF? Os dois elementos hoje constitucional, que é exatamente um amplo saber jurídico e reputação ilibada, ele tem de sobra. Mas em todas as manifestações polêmicas e a politização do STF? Não deu. Estamos aqui no plenário 6, nós estamos acompanhando a sabatina, o diálogo, o debate, tudo aquilo que está sendo apresentado. É uma coisa bem interessante. Algumas pessoas criticam a maneira como a sabatina é feita. É interessante, por quê? Porque a sabatina ela consegue colocar algumas situações em que é possível identificar qual é a perspectiva que realmente o sabatinado adota. Mas isso não significa que, mesmo que ele adote uma perspectiva que não seja contemplada pelo sabatinador, ainda assim ele pode ocupar o cargo e receber o voto positivo. Vou citar o caso agora do Gonê, que foi sabatinado, foi interrogado pelo Contarato, pelo senador Contarato. O senador Contarato fez uma pergunta muito direta, muito objetiva, se ele era a favor ou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, se ele e que ele se manifestasse de uma forma bem direta. Primeira resposta, ele tergiversou, deu uma volta gigantesca, não respondeu. O Contarato foi lá e perguntou diretamente. É sim ou não? É uma pergunta e uma resposta rápida. E aí o que foi que ele falou? Na hora que ele foi falar, ele disse, como opinião pessoal, é uma questão jurídica. Jurídica eu sigo aquilo que o parlamento decide. Opa, não é bem assim. Já está claro no Brasil que o parlamento não decide muitas coisas. Porque ele pode decidir algo e simplesmente o STF julgar da maneira como quer e acabar legislando, ao invés do legislativo fazê-lo. E aí ele simplesmente, ao responder, foi feita pergunta direta, como opinião pessoal, não se referiu a pessoas do mesmo sexo, ele simplesmente falou, o Contarato foi muito preciso, disse meu marido. E ele disse, bom, o meu esposo, na realidade, disse a pessoa que o senhor escolheu, em síntese, não agradou ao Contarato. Mas o Contarato iniciou a sua manifestação dizendo que torcia e acreditava que seria bom para o país que ele ocupasse o cargo da PGR. Qual é a conclusão que nós chegamos? Essa sabatina é apenas uma grande festa e as pessoas, particularmente, já estão decididos politicamente quem será ou não o eleito, quem será ou não o escolhido, quem será ou não aquele que vai ocupar determinado cargo. Em síntese, nós estamos vendo a grande realidade. Já foi decidido anteriormente. E o que parece, essa decisão acabará sendo contrária às demandas da sociedade.
E esse é um presentão de Natal, né? Então, se tu não ligou ainda, liga agora, 0800 591 7299. 0800 591 7299, aquele presentão de Natal, tá bom, gente? E boa tarde, eu sou a Deise Ciocari, jornalista, cientista política. A gente está ao vivo aqui nessa quarta-feira, dia 13 de dezembro, no PolitiQueens. A Dani está lá em Brasília com o professor Marcelo Suano, fazendo as sabatinas aí, as entrevistas dos sabatinados que vocês já viram. E a Ju está presa no trânsito e ela já está chegando. Mas a gente tem hoje, nessa super quarta aqui, um amigo muito especial para mim, na minha opinião, é o maior cientista político do Brasil. Antes de apresentar ele, eu vou fazer um parênteses aqui. Deem um like aqui no PolitiQueens, porque aí o algoritmo vai entender que nosso conteúdo é relevante, vai espalhar, e aí a gente consegue trazer pessoas como ele para cá. E deem um like, curtam a gente, espalhem o conteúdo. Segunda, quarta e sexta, ao vivo, 14 horas, PolitiQueens aqui no Pavivil. Eu estou hoje com o Rodrigo Prando, o melhor cientista político do Brasil. Quem tem amigo tem tudo, né, Deise? Não, imagina. O Prando é daqueles cientistas políticos que a gente se conheceu em entrevista por aí, acabou ficando amigo, chegamos a fazer um programa juntos e a gente sempre se encontra ano eleitoral, principalmente vocês devem ver muito o Prando em todas as TVs, dando entrevista, fazendo análise de ciência política, e hoje a gente conseguiu trazer ele aqui, né? Ele é professor do Mackenzie também, é autor de vários livros, inclusive a gente escreveu um livro junto, que no final do programa aqui a gente vai falar, um livro bem importante sobre fake news, já falei outras vezes aqui no PolitiQueens, mas enquanto a Ju não chega, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para a gente perguntar para o Prando, uma pergunta que todos os jornalistas estão se fazendo agora nesse fim de ano. Prando, eu queria que tu começasse já fazendo uma avaliação, assim, qual foi o principal ponto positivo e o principal ponto negativo desse primeiro ano de Lula 3? Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui contigo, esperando a Ju chegar também. E sempre que convidado por vocês, sempre será um prazer estar aqui. Olha, se a gente for pensar nesse primeiro ano, né? E chega agora o final do ano, né, Deise? A gente acaba escrevendo a retrospectiva do ano e as perspectivas do ano vindouro, né? Eu acho que, assim, o grande marco para este ano foi o dia 8 de janeiro. Por que eu quero dizer isso? Porque foi algo que praticamente tirou aquela lua de mel que um governo costuma ter daqueles 100 primeiros dias. Eu já acreditava ser muito difícil ter uma lua de mel terminando uma eleição com esta polarização, e eu até te mandei, né, no WhatsApp já, um livro que diz que não é mais polarização, mas é uma calcificação em dois grupos políticos bastante distintos, não é? Então eu acho que o 8 de janeiro praticamente fez com que o governo ficasse em compasso de espera, o governo Lula ficasse em compasso de espera, porque nós nunca tivemos um ex-presidente cuja presença na mídia e no cenário nacional, mesmo depois da derrota, fosse tão forte, tão evidente como o de Bolsonaro. Eu acho que este é um ponto negativo nesse sentido. Eu acho que o ponto positivo, e se dá para dizer que foi um ponto positivo, porque o governo não me parece aí ter grandes novidades, enfim, quando a gente olha esse Lula 3, você não sente aí um ânimo muito grande em questões ligadas a novas ideias. Eu acho que o Lula está, pelo menos os políticos costumam, né, e você sabe disso, é tentar trilhar caminhos já conhecidos. Então, como o governo Lula, não Dilma, mas o governo Lula é um governo que marcou o Brasil, como o Fernando Henrique também deixou uma marca, o Fernando Henrique é a estabilidade e o controle inflacionário. O Lula, me parece que os projetos sociais, a diminuição da extrema pobreza e também o incremento da classe média. Então, o Lula não quis mudar muito. Mas eu acho que a grande novidade é a presença do Fernando Haddad, que conseguiu, se no início com uma certa desconfiança do mercado, pelo menos articular-se politicamente e junto ao próprio presidente, sofreu fogo amigo, entre aspas, dentro do governo, mas conseguiu aí dar prosseguimento a uma agenda que provavelmente vai trazer essa reforma tão esperada, essa reforma tributária que há mais de 30 anos tramita e não saía do lugar. Então talvez seja a grande novidade, e eu acho que aí que não é do governo, mas algo importante, é uma reação das instituições estabelecendo um limite do que pode ser o adversário e do que é um inimigo. Acho que a gente não pode, na política, cultivar inimigos, mas adversários políticos. E aquela fronteira do Estado Democrático de Direito que foi rompida no dia 8 não pode acontecer novamente. Então, acho que a reação institucional
foi positiva nesse sentido, mas um ano que a gente aí tem questões internacionais que acabam tirando um pouco o foco mais interno, guerras e mais guerras, e agora um conflito que pode sair ou não, eu acho pouco provável, né, na Venezuela e Guiana, mas enfim, é um governo que nesse primeiro ano ainda ficou em compasso de espera, na minha opinião. Ficou truncado, né? Ô, Brando, o que tu achou da relação do presidente Lula com o Congresso? Olha, tem uma questão que é fundamental, né? Eu costumei falar, e você deve ter visto isso, você também deve compartilhar, esse Lula 3 não é o mesmo Lula de antes, por vários motivos. Ele já não é o mesmo Lula, ele tá mais velho, tá mais cansado. Vamos imaginar, ele foi preso, ele perdeu a esposa, ele perdeu o netinho, ele perdeu um irmão. Então isso mexe com todo mundo, fora o peso da idade, né? Então, assim, tem todas essas questões pessoais, mas eu acho que institucionalmente, Deise, o PT não estava habituado a um tipo de oposição que tem tido hoje, que é uma oposição muito mais dura. Você vai se lembrar de quando o governo Lula se inicia, o Lula 1, depois do final do governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique fez a transição mais democrática e republicana que se tem notícia no Brasil. O PT no dia seguinte fez o quê? Taxou o governo Fernando Henrique de herança maldita, que haviam herdado uma herança maldita e conseguiram colar na primeira fábrica de narrativas. Eu escrevi um texto lá há muito tempo, né, dizendo que o PT era uma grande fábrica de narrativas, dizendo que o governo do PSDB era um governo insensível aos pobres, elitista, e que só ele, o PT, tinha o monopólio da ética e do cuidado dos mais pobres. E a gente viu que não é bem não é isso, não é bem por aí. Mas o que acontece? O Lula hoje tem uma oposição que, quando se compara com o que foi o PSDB, parece que o PSDB era uma brincadeira de criança perto do que eles estão hoje enfrentando. E aí eles têm que aprender a lidar. Então, a própria articulação do governo é aquela articulação que hoje não tem jeito, depende daquele grupo que foi chamado e é chamado de centrão. Então, assim, no fundo, o governo não tem uma base sólida. Praticamente a cada projeto ali ele tem que sair e pauta a pauta, discutir com cada deputado, cada senador, porque de fato o Congresso que nós temos hoje é um perfil distinto dos outros congressos que o Lula, quando o presidente, governou, e agora ele tem que aprender a lidar com isso. Então, você lembra quando o Bolsonaro dizia que o centrão era o toma lá da cá, o fisiologismo, no limite era a corrupção e que ele não ia compor com o centrão? Chegamos até a ter o general Heleno cantando, né? Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. E depois ele teve que se render ao centrão. E aí eu quero lembrar sempre, né, uma frase do Fernando Henrique, que ele diz o seguinte: as forças do passado, as forças da tradição, retrógradas muitas vezes, como você quiser chamar, elas estão presentes porque são eleitas, né? São legitimamente eleitas. Agora, a gente tem que entender quem que dá o horizonte e quem que comanda. Se você deixa o atraso te levar ou se você coloca uma pauta, uma agenda e leva o atraso com você. Então, eu acho que é uma grande questão. Hoje, o centrão tem uma força muito grande e o Lula é extremamente dependente de uma figura que saiu muito fortalecida dos anos de bolsonarismo, que é o Arthur Lira. Tem como mudar isso, Brando? Até porque a gente tem visto uma liberação de emendas que beira o exagero, né? Tem como mudar isso, voltar a fazer aquela velha política de... Tu fala, a gente sempre usa, a Ju e eu, a gente fala direto aqui na política de cooptação, que é o que tu fala, na presidencialismo de cooptação. Mas tem como voltar a fazer presidencialismo de coalizão e não esse toma lá da cá violento? Então, talvez, Deise, com uma reforma política, né? Se a gente for pensar que a gente tem uma quantidade enorme de partidos e que a ideia da coalizão, né, do presidencialismo de coalizão trabalhado pelo Sérgio Abranches é o seguinte: o presidente da República é eleito, o que não implica que ele terá uma base sólida de apoio. Sim. Porque você tem quase 50 partidos no Brasil. E aí você tem algumas siglas que são siglas de aluguel, agremiações que estão ao sabor dos ventos, né? Então, assim, enquanto não houver uma reforma política séria, diminuindo a quantidade de partidos e fazendo com que esses políticos tenham não só ligação com o partido, em termos programáticos e de valores ideológicos, a gente fica numa troca, às vezes, muito mesquinha, mas que, infelizmente, faz parte da política. Quem vai para a política achando que vai mandar sem ter que negociar, não entende de política. O Maquiavel, o velho Maquiavel, já falava disso no Príncipe, né? Que não o governante não pode acreditar que a política é ser o leão, ele tem que ser raposa. O leão espanta os lobos, mas não escapa das armadilhas como escapa a raposa. O Lula é uma raposa, o Bolsonaro também era. Então essa negociação com o Centrão só mudaria
se de fato a estrutura política, né, enfim, a estrutura do sistema institucional político mudar numa reforma, o que eu não acho tão fácil. Então, tu acha que a gente vai ver essa negociação direto agora, nos próximos anos, vai ser esse toma lá da cá violento? Eu acredito que com o governo Lula é pouco provável que mude. Você veja só, o que pode mudar um cenário desse? Um evento muito extraordinário que exige um tipo de liderança que alie uma visão de mundo que seja uma visão de mundo capaz de agregar as pessoas, uma visão de mundo generosa e essa liderança política com criatividade. Eu, particularmente, não vejo no Lula uma figura que tenha a liderança política com criatividade, em que pese que é um líder político, que alguém conhece, mas essa criatividade eu acho que já não dá mais. O Lula, Deise, eu estou com 45 anos. O Lula está na política quando eu tinha 11 anos, em 1989, ele foi candidato, derrotado no segundo turno para Collor. Quer dizer, por toda a minha vida, o Lula esteve presente no cenário político brasileiro. Eu acho que quando o PT se reinventar e outros partidos se reinventarem, trazendo figuras mais jovens, pessoas mais arejadas, talvez alguma coisa mude. Por enquanto, eu não creio. Tu vê alguma possibilidade de surgir alguma liderança para 2026 que acabe com essa polarização que a gente está vendo? Esse é justamente o livro, né, a biografia do Abismo, que eu comecei a ler antes de ontem, que chegou e eu te mandei, que é do Nunes e do Trautmann. Que é Trautmann ou... Thomas Trautmann e o Felipe Trautmann Nunes, era do Comandos em Ação. Eu assisti o Comandos em Ação, enfim. Então, tá todo mundo falando nesse livro, Nesse livro, então, eu comecei a ler e ali tem uma questão que é a seguinte. Essa ideia da polarização perdeu espaço para aquilo que se diagnosticou nos Estados Unidos e que parece que se replica no Brasil, que é uma calcificação. O que é essa ideia de calcificação? Você não tem apenas, durante o período eleitoral, dois grupos muito distintos, como nós tivemos durante anos, PT e PSDB, e agora lulismo e bolsonarismo. Na verdade, as pessoas se cristalizam em posições políticas tão fundamentadas que, para depois do período eleitoral, essas pessoas continuam trazendo para a sua vida, para as amizades, para a discussão familiar, para aquela empresa ou loja que você vai consumir ou não, a partir das preferências partidárias. Então, assim, se eu já dizia no ano passado, meados do ano passado, até antes disso, que uma terceira via era impossível de surgir com duas figuras carismáticas tão potentes como Lula e Bolsonaro, eu não vejo, pelo menos agora, essa possibilidade se a gente continuar com essa calcificação. De novo, a política significa que ela não mude? Não, não significa. Mas para isso tem que surgir uma liderança que seja capaz de ganhar corações e mentes, que tenha capacidade criativa, que tenha uma visão generosa de mundo, que tenha a possibilidade de não apenas um partido, mas eletrificar a sociedade civil e que tenha uma força, uma pauta que seja forte o suficiente para mobilizar. Eu não vejo, nesse momento, nenhuma liderança nesse sentido. Isso é complicado, né? Às vezes a gente fala que alguns nomes, sabe, para andar, porque surgem aí os nomes na direita, às vezes vem o nome do Nicolas, mas não tem aquela liderança, né? A gente não vê um nome surgindo para despontar. Na esquerda, quem seria? Então, não tem... essa geração ainda está começando a ganhar espaço, mas é muito difícil para os mais jovens ganhar espaço numa estrutura política que ainda é muito tradicional, em que os partidos, na verdade, sempre pregam pela democracia, mas não são tão democráticos internamente. Em que você tem partido que tem os chamados caciques, os seus chefes, e a distribuição do recurso é para aqueles que já têm mais chances, ou aqueles que já foram eleitos. Então você tem nomes, e a grande questão, Deise, e aí eu não sei, você também que acompanha e que entende de redes sociais, é que a gente tem perdido a política como um espaço institucional de diálogo do conflito. A gente tem transformado o adversário num inimigo, e inimigo na ótica militar, na ótica bélica, tem que ser eliminado. E aí o que acontece? Uma parcela substancial de políticos, à esquerda ou à direita, não estão pensando mais na política e dentro daquele espaço, trazendo projetos, discutindo. Eles estão querendo ali lacrar, construir memes, fazer recortes das redes para colocar nas redes sociais. Ou seja, você transforma o debate político, que é o oxigênio da democracia, é fundamental para a democracia, em algo muito epidérmico, superficial. Quando você, digamos assim, aperta um político desse em algo que é mais estrutural e sério, ele não vai conseguir debater porque ele não tem formação ou não tem conhecimento para isso.
Agora, se ele também tem formação e tem conhecimento para isso, ele também não chama atenção e não tem voto. Então a gente fica numa encruzilhada terrível. A gente fala muito, né, Prando, no período eleitoral sempre surge a figura do Ciro Gomes, né? E a gente sempre brinca assim, pô, o Ciro devia estar dando aula em Harvard, né? Porque ele é muito complexo, mas ele tenta trazer uma coisa mais estrutural para o debate, né? Sim, e sim. Não consegue, porque os outros estão conversando sobre a lacração, sobre a guerra cultural, sobre o ódio. Eu acho, Deise, salvo o melhor juízo, nós estávamos eu e você numa vez num programa e nós falamos do Ciro, não sei se foi lá no nosso, ligando os pontos, em que eu falei, olha, você pode concordar ou discordar do Ciro, mas ele pelo menos está apresentando um projeto para o país na forma de um livro. Exatamente. Aí alguém comentou, vou votar nele porque ele escreveu um livro. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que você tem que votar em alguém porque alguém é um escritor. Não é isso, porque escreveu um livro. Mas existe uma possibilidade de ali ter algumas ideias que podem fazer com que o debate, o diálogo avance. Porque, veja só, qual foi o projeto, o programa de governo ofertado pelo Lula na última eleição? Qual foi o do Bolsonaro? Quer dizer, e eram os dois que polarizaram e foram para o segundo turno. Então, qualquer um de uma pretensa terceira via, Ciro, Tebet, qualquer um que ali se colocasse, como é que faz frente a uma musculatura política de duas figuras carismáticas, não raro com um viés populista? Então, assim, é complicado. A gente está numa situação em que a política está em descrédito e o ódio à política e aos políticos permite que figuras salvacionistas, populistas e autocráticas se apresentem como salvadores do mundo. Que é aquela história sempre do salvacionismo na política brasileira, né? De um tal de sebastianismo, de alguém que vem nos redimir e nos salvar. Ô Prando, antes da gente ir para a sabatina do Dino, eu queria te perguntar sobre a Janja. Porque toda vez que a gente começa a falar de 2026 aqui, sempre surge o nome da Michelle Bolsonaro de um lado, e a Ju sempre fala que a Janja vai sair candidata em 2026. A Ju tem inside information, ela tem informação ali quente. Eu não sei, viu, se ela está falando só por uma expectativa ou se de fato ela tem... Tu acha que tem essa possibilidade? A princípio, não. Eu diria para você o seguinte, em termos de poder, hoje, se o Lula tiver condições de concorrer, a esquerda, ou o PT em particular, ou a esquerda no geral, não tem um nome com a força do Lula para concorrer com qualquer um que seja o representante da direita, dado a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, assim, pode ser que Janja se prepare para os próximos voos, pode ser? Que esse protagonismo que tanto incomoda dentro do PT, ou outros que ela tem exercido, que ela está presente ao lado do presidente Lula, seja uma preparação para um futuro político? Pode ser. Mas eu acho que imediatamente, quando eu digo imediatamente, para a próxima eleição, eu não vejo essa possibilidade. Até porque tem resistências até dentro do próprio PT. Tem político tem um negócio muito forte, que é aquela história de queimar a largada ou... pior, furar fila. Você lembra que o Dória teve essa coisa de praticamente suplantar o Alckmin, que tinha um projeto, e aí ele sequer deixou o governo, né, e não conseguiu se candidatar à presidência. O Alckmin, que estava apagado, tornou-se o vice-presidente da República, aliado do Lula, né, enfim, aliou-se ao Lula. Então eu não vejo nesse momento a Janja reunindo as condições objetivas e até subjetivas para se colocar como uma candidata. Pode ser? Pode, em política amanhã é muito tempo, mas a princípio hoje eu não vejo isso. Sabe, eu acho meio absurdo a Janja também, assim, toda vez que a Ju fala chega a me dar arrepio, porque eu não vejo o mínimo de qualificação nela. Eu lembro muito, não querendo comparar, porque a Dilma pelo menos foi ministra da Casa Civil antes de se candidatar à presidência da República, mas eu lembro quando a Dilma se candidatou, eu trabalhava na campanha do Serra, e eu lembro, Prando, que a gente olhava e falava assim, não é possível, que ela era truncada, ela era travada. Economista do ano. Economista. Olha eu falando aqui da economista do ano, né? Cara, mas então, aí aqui no Brasil, toda vez que a Ju fala disso, eu lembro da Dilma naquela época. Eu vou pensando, não é possível, mas aqui é. Então, mas aí, assim, são personalidades, por exemplo, a Dilma, ela sempre foi muito dura, né, no trato com as pessoas, sempre... Os que trabalhavam muito próximo a ela diziam isso, né? Que às vezes, quando ela saía do gabinete, todo mundo se escondia. Mas muitas críticas que foram feitas a Dilma durante o processo de impeachment ou depois,
não eram críticas em relação a isso ou sua competência, eram muitas críticas por fato dela ser mulher, por fato de... Então, assim, você sabe disso, né? Você que é mulher, o quanto as mulheres na política, ou até comentando política, sofrem um machismo muito grande. Agora, a Dilma nunca foi uma figura carismática. Eu me lembro, Deise, que as pessoas me perguntavam assim, mas o Lula indicando a Dilma, como é que fica o carisma? Ele transfere carisma? Sociologicamente, carisma não se transfere. Ou você tem ou você não tem. Isso explica o Weber pra gente, né? Então, Dilma nunca foi carismática, até porque no marketing político dela, ela foi vendida como a mãe do PAC. Como alguém que realizava, que fazia obras, que tinha competência técnica administrativa e gerencial, de gestão. E, obviamente, que não foi nada daquilo. A gente viu que foi um primeiro mandato seguindo os passos do Lula 2 e depois os erros crassos dela, políticos, levaram ao impeachment. E até o próprio PT sabia que isso deveria acontecer. Então, assim, agora a Janja, ela pode até ter mais carisma. Agora, a pergunta é, aqueles que estão no PT e que esperam a saída do Lula do cenário para se cacifar como aqueles que poderiam herdar o seu espólio político eleitoral, aceitariam que ela viesse por fora? O Lula teria força suficiente para indicar? Porque até hoje o PT, na verdade, obedeceu o Lula. O Lula não permitiu que, tirando o fato do Haddad ter concorrido em 18, porque o Lula estava preso e condenado em segunda instância inelegível, quem que fez frente ao Lula, como eu disse, desde 1989? Quem? Né? O Lula indicou Dilma porque o primeiro escalão do PT havia caído no mensalão. Aqueles que porventura poderiam ocupar o poder não tinham condições, dado ao escândalo do mensalão. E aí o Lula esperava que Dilma fizesse um mandato tampão e que ele pudesse voltar. E Dilma bateu o pé. Fernando Henrique 2 vezes, você 2 vezes, eu vou para a segunda também. Foi eleita. E no dia seguinte da eleição começou a fazer tudo aquilo que ela acusava os adversários que fariam. Ou seja, aquela história lá naquele momento do grande estelionato eleitoral, né? Então Janja é uma figura que para mim ainda precisa de muito mais teste, né? Enfim, talvez tenha alguns balões de ensaio, né? Eu não sei o quanto alguém no PT já pensou nisso, ou o próprio Lula, mas se isso de fato acontecer, a gente começa a ver pesquisa testando, como fazem com Michele Bolsonaro em vários cenários, né? E então agora vamos para o assunto do dia. Sabatina do Dino. O que tu tá achando? Primeiro ponto, assim, o que tu achou da indicação do nome dele? Olha, essa indicação do Dino é uma indicação que, primeiro, em termos políticos para o Lula, tira alguém que poderia ser um concorrente dele numa outra eleição. Porque, assim, quer queiramos ou não, o Flávio Dino, politicamente, foi aquele que ganhou notoriedade dentro do governo, utilizando-se do combate aos seus adversários, especialmente aos bolsonaristas, com o mesmo estilo de bom humor, de deboche, de lacração que os bolsonaristas se notabilizaram fazendo, seguindo a cartilha do falecido Olavo de Carvalho. Não estou dizendo que o Dino é um olavista, mas ele irritou demais, porque aquilo que eles fazem, ele começou a fazer também. Então ele ganhou uma dimensão muito grande e claro que o 8 de janeiro acelerou isso, foi um catalisador. Então, assim, é uma forma que o Lula encontra de colocar alguém que tinha a predileção de 2 ministros com muita força no Supremo, que é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Então, esses 2 ministros foram provavelmente determinantes para a escolha do Dino. E, obviamente, que teve um fato que acabou levando a que essa sabatina hoje não seja tão somente uma sabatina nos moldes anteriores, porque a figura do Dino desperta a questão da paixão política. Eu estava acompanhando antes de chegar aqui, então, via de regra, você tem na discussão do Dino a lembrança do 8 de janeiro, o fato dele ser comunista, os índices de desenvolvimento do Maranhão, que foi até a pergunta do senador Marcos Duval, ou seja, tem ali, e outros estão usando a sabatina para tentar atacar o Supremo Tribunal Federal, porque hoje tem uma rusga institucional entre o Supremo, né, o Judiciário e o Legislativo na figura do Senado. Então, assim, é uma indicação que o Lula faz,
desagradando, de certa maneira, aqueles que esperavam a manutenção de uma certa diversidade, porque saiu uma mulher e agora ele indica Dino, ficam 10 homens e uma mulher, então desagrada pautas identitárias que estão dentro no bojo do PT, a questão da diversidade. Agora, ele fez uma indicação de acordo com seus critérios. Não adianta muito ficar falando, porque quem decide é o presidente. Se ele quisesse indicar nosso amigo pro Supremo, ele indicaria, e vão sabatinar, e vão atrás da vida do nosso amigo, enfim. É pressuposto, né, em termos legais, ter o quê? A idade, saber jurídico, notório saber jurídico e reputação ilibada. E agora ele passa pela sabatina. O bonito, né, Deise, ou se a gente for imaginar, é que essa ideia da indicação, ela mobiliza os 3 poderes, no sentido de que a indicação vem do chefe do executivo. Indicação para quê? Para o posto máximo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas antes ele tem que passar pela sabatina do Legislativo, que é na figura dos senadores, passa pela CCJ e depois vai para plenário. Então, assim, o Lula faz uma indicação dentro daquilo que se esperava. Então, digamos assim, é uma figura de perspectiva mais progressista? Em alguns temas, sim, mas, por exemplo, ele já deixou claro, numa resposta anterior à questão do aborto, que ele discordaria da ministra Rosa Weber, que votou favoravelmente. Ou seja, tem aí várias arestas a serem podadas, e a pergunta é, o Dino amaina essa sua participação nas redes e nas ruas, ele vai ter mais um perfil centrado como tinha a Rosa Weber, ou ele vai por embate, para as discussões que o Supremo tem se notabilizado nos últimos tempos, feito em alguns juízes? Então, o que tu acha, Pranda? Porque assim, ele teve um perfil, a gente sempre fala, né? Eu acho que em todo governo, normalmente, desculpa, eu ainda estou gripada. Em todo governo, normalmente, tem aquele ministro que vai... Não, tá tranquilo, meu filho, obrigada. Tem aquele ministro que vai para frente, ou aquela figura que vai para frente, que é mais combativa. Nesse governo, acho que foi o Dino acabou fazendo esse papel. Fez esse papel. Mas ele vai julgar no STF, ele vai julgar alguns processos importantes. Vai ter um contra o Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, e vai ter contra o Bolsonaro. Tu acha que ele vai conseguir manter a racionalidade ou o distanciamento político diante disso? Olha, eu sei. Ele disse que sim. Ele disse que sim, mas se você perguntar para mim muita coisa, eu também diria que sim da minha própria pessoa. A grande questão é a seguinte, né? O ministro do Supremo, ele deveria, de fato, afastar-se um pouco mais desta vida das redes e das ruas, das entrevistas, de palestras, de viagens, para ficar um pouco mais centrado. Mas tem também uma questão, Deise. O ministro do Supremo, ele é também um ser humano, e o ser humano não é só razão, ele é emoção. Então, algumas respostas de ministros, perdeu o Mané, vencemos o bolsonarismo, como agora há pouco, inclusive, foi lembrado aqui na sabatina, são respostas que são dadas a partir de provocação também dos ministros, e as pessoas que provocam querem esse tipo de resposta, porque inclusive gravando vai para as redes sociais. Sim. Agora, muitas vezes os ministros poderiam contribuir com a própria imagem, a imagem da Suprema Corte, se afastando um pouco desses debates. Agora, tem algumas pessoas que dizem, eu não sei, preciso estudar melhor isso, que essa hipervalorização da imagem dos ministros começa com a transmissão do julgamento do mensalão, que aí esses ministros ganharam notoriedade, e alguns começavam a debater entre eles, e às vezes de maneira muito dura. Joaquim Barbosa, o próprio, se não me engano, o ministro Fux, enfim, tinha ali uns debates, né, muito intensos. Então, assim, eu acredito que o Dino tem que fazer o papel para o qual ele foi designado, tem que saber que ele tem que tirar as vestes de político, e até porque essa ideia de mandato vitalício até os 75 anos, né, quando é compulsório, para ele dizer o seguinte: a partir do momento que eu sou aqui sabatinado, sou eleito, sou indicado, eu não tenho compromisso nenhum a não ser com a Constituição. Agora, isso a gente fala em tese. Isso é o mundo ideal. No mundo real, os ministros são tão humanos. Você imagina você ter que ler que nós vamos estuprar sua filha, vamos assassinar sua esposa, vamos cortar sua cabeça, como mensagens que os ministros receberam ou foram atacados durante muitos anos? Então, assim, ninguém é de ferro a ponto de suportar um tipo de ataque como esse. Mas, no fundo, uma parcela dos ministros
contribui muito para acirrar os ânimos. E, bom, a gente tem uma estimativa de que o Dino vai passar na sabatina, né? Sim, sim. Do que tu viu até agora, o que tu achou da manifestação dele? Eu entendo que ele está ainda absolutamente calmo. Pelo menos, olha, eu saí de casa e vim para cá, ele estava respondendo ao senador Marcos Duval, que chegou lendo uma quantidade enorme de críticas que vão desde a administração do Dino como governador ao 8 de janeiro, ao fato de ser comunista, e ele foi respondendo de maneira pausadosa. Até o momento que eu saí de minha casa acompanhando, ele não tinha caído numa provocação e se alterado. Eu acredito que ele vai manter esta linha até o final. Eu estou muito curioso, eu não sei você, para ver qual será as perguntas, os questionamentos do senador Moro. Porque, entre outras coisas, pode acontecer de algum julgamento do Moro chegar ao Supremo Tribunal Federal e ter o ministro Dino como alguém que possa dar um voto ou julgar algo favorável ou não ao Moro, né? Mas, enfim, aí depois eu vou assistir o restante e acompanhar, né? A gente teve nos últimos anos, assim, acho que tem uma questão da mediatização do judiciário, né? Sim. Então a gente viu vários ministros e juízes que acabaram até tendo uma capa de super-herói, né? O próprio Joaquim Barbosa, com todo o respeito que eu tenho no trabalho dele, mas o Joaquim Barbosa, o Moro, e a gente vê isso acontecendo no Supremo, né? O Dino, como ministro, ele acabou incorporando essa imagem lacradora, né? Sim, ele incorporou, Deise. Como eu disse, ele foi a figura que dentro do governo tem respondido. Por exemplo, você vê que existem muitas críticas ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio, mas que ele não tem a mesma verve irônica ou debochada que as pessoas atribuem ao Dino. Por quê? Porque cada um é diferente. Agora, veja só, o Dino chega a uma indicação numa posição em que ele é um senador da República, ministro de Estado, foi governador e pode chegar à Suprema Corte. É alguém que transitou pelos poderes da República, em funções no topo da hierarquia, governador, senador, ministro de Estado. Então é alguém que, em tese, tem o conhecimento no campo jurídico ou da experiência, da compreensão do jogo político muito grande para fazer uma diferença muito positiva. Se vai ou não, eu não sei. Eu não gosto de antecipar nenhuma análise, avaliação de quem ainda sequer foi aprovado. Agora, de fato, os ministros colocam capa de super-herói porque a cultura brasileira assim determina, né? Se a gente for ver, a gente está sempre esperando aquela ideia de um salvador. Então, Joaquim Barbosa sempre foi colocado por conta do seu protagonismo, presidindo o julgamento do Mensalão como candidato à presidência. O Moro era um grande super-herói na Operação Lava Jato. Quer dizer, não tem super-herói, tem pessoas que têm que cumprir sua função dentro das atribuições que lhe cabem constitucionalmente. Juiz não é herói nem bandido, juiz tem que julgar a partir dos autos, a partir da peça jurídica que é apresentada. Político também não tem que ter torcida. E, você que trabalhou em Brasília, eu não, né? Mas você sabe que muitas vezes as pessoas estão ali no parlamento, num debate disputadíssimo, acirradíssimo, e as pessoas brigam em casa e à noite os políticos vão jantar junto naqueles restaurantes caríssimos em Brasília, cuja garrafa de vinho nos paga 6 meses de salário tranquilamente, né? Uma garrafa de vinho. Então, assim, essa é a história de que a gente tem que olhar com um pouco mais de calma e menos paixão, né? Sabe, para que eu lembro de uma história lá, uma vez teve um embate no plenário da casa entre 2 deputados e logo depois, umas 2 horas depois, tinha uma reunião. E um deles chegou e disse: ô, meu amigo, desculpa, a gente brigou lá, mas sabe como é que é? A imprensa estava lá e eu precisava dar uma resposta para os meus eleitores. Sentaram lá e começaram a dar risada. Sim. Você participa também de um programa, às vezes, de um café, né? E ali você estava dando entrevista e tudo mais, e a apresentadora falou que no auge da discussão do impeachment da Dilma, ela estava num restaurante e aí chegou uma figura importante do PT com uma garrafa de vinho, uma mesa da oposição, ele falou assim: muito boa noite, golpistas! E sentaram juntos e tomaram vinho e comeram muito bem, né? Então, é isso, é Brasília. Fê, daqui a pouco a gente vai acompanhar a sabatina? Daqui a pouco a gente já está se posicionando. Tá bom, daqui a pouco a gente entra com a Dani, ao vivo de Brasília.
E Prando, falando assim, na prática, o que pode mudar agora com o Dino no STF, Lewandowski provavelmente no Ministério da Justiça? Eu não sei. Aí eu vou te dizer uma coisa. Eu li algo que me chamou muita atenção. Diz que o Lewandowski está gostando muito dessa sensação de liberdade. É pai, filho, irmão, irmã que param de falar de política e as pessoas estão lá rindo. Deixa eu te falar uma coisa, Deise, que eu estava falando do Lewandowski. Será que alguém que chegou no topo da magistratura, que é ministro da Suprema Corte, tem tanto apego ao poder para voltar na condição de ministro e perder aquela tranquilidade de repente poder ir ao cinema, comer um pastel na feira? Eu não sei se um ministro faz isso, né? Mas enfim, que é uma vida que as pessoas sentem falta. Então, assim, a saída do Dino do Ministério abre, obviamente, uma vaga. Essa vaga seria preenchida por quê? Já falo, bom, Simone Tebet, Lewandowski, vai permitir que o Lula faça uma arrumação ali, provavelmente até mesmo alguns nomes que já estão ali periclitando possam sofrer uma mini reforma ministerial e a troca de alguns ministros no ano que vem, para dar aquele freio de arrumação e dar uma cara nova. Agora, aquela escola, o Centrão vai pedir mais poder, a esquerda e os aliados do Lula vão querer alguém representativo ali no ministério, fala-se da presença de uma mulher, mas se deslocar Simone Tebet ou colocar uma mulher, quem seria essa mulher? E vale ressaltar que o Ministério da Justiça é um ministério muito difícil. Por quê? Porque a questão da violência no Brasil tem chamado muita atenção e muitas vezes a violência fica a cargo de uma relação muito mais dentro do Estado, portanto as polícias militares e civis são de responsabilidade dos governadores. Caberia ao Ministério da Justiça esta macro-organização e essa interligação entre as inteligências policiais, mas com Polícia Federal, Fronteira, combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal, Polícia Militar, a Polícia Federal Rodoviária, né? Enfim. E é uma questão muito difícil, porque no fundo a vida do brasileiro nas grandes cidades ou até em cidades médias tem sido muito difícil pela escalada da violência. O Brasil é um país muito violento, desde uma vez eu estava dando uma palestra e eu fiz uma conta de padeiro, no ano anterior haviam sido assassinados 60 mil pessoas e morrido 40 mil pessoas no trânsito. Somando, eram 100 mil pessoas e aí, assim, de maneira muito simples, era mais seguro você passear por Bagdá no momento da guerra do Iraque do que ser brasileiro em alguma cidade média no Brasil, né? Então a gente precisa pensar nisso com muita seriedade, porque a gente tem uma sociedade muito violenta e essa violência ela acaba tendo que constrange e acaba atrapalhando demais a vida das pessoas. Eu não tenho um pai e uma mãe, Deise, que não fica desesperado quando um filho começa a atrasar para chegar do trabalho ou da faculdade, por exemplo, da escola. Eu acho, essa questão da segurança é um negócio absurdo, assim, dá pra gente fazer 5 programas sobre isso. Mas eu acho que se o Lewandowski aceitar o Ministério da Justiça, acho que vai ser por vaidade, para aparecer mais, para estar mais em evidência na mídia, porque não faz sentido. É por isso que eu li algo dizendo que que existe uma pressão da família e que ele próprio está muito satisfeito com essa vida na planície e não lá no Planalto. Deise, político tem muita dificuldade quando chega no topo, lá no Planalto, voltar à planície. E eu gosto muito de lembrar, até porque você sabe que a minha tese de doutorado é sobre o Fernando Henrique, ele saiu da presidência, ele pegou avião, veio para São Paulo, pegou as roupas no apartamento de Higienópolis, foi ele e Dona Ruth sozinhos para a França, para ficar um período lá, lendo, escrevendo, estudando, sem nenhum segurança, sem ninguém. E ainda o embaixador o recebeu lá dizendo, olha, presidente, gostaria muito de lhe ofertar um carro, mas por questões aí de regras não posso. Não se preocupe, eu uso metrô e táxi. Então, assim, é muito difícil alguém voltar à planície.
Gente, o pessoal que está nos acompanhando aqui, a Ju está chegando aqui, então, finalmente. Mas vocês que não conhecem o Rodrigo Prando, eu vou pedir para vocês aqui. Tu tem site ainda? Tu tinha um site? Não, o site está desativado. Eu parei de pagar meu amigo, também não foi mais nada lá. Pois é, não tem. Gente, então, mas vou organizar, viu, para esse ano. Assim, olha, Prando, a gente chegou a fazer durante a pandemia um programa online, era uma live que a gente fazia toda sexta-feira. E eu sempre falo isso, assim, eu acho que de todos os cientistas políticos que a gente tem no Brasil, a gente tem maravilhosos. Tem o Creomar, que é incrível. Craque. O Creomar é maravilhoso. Mas, assim, procurem o Prando, procurem as entrevistas do Prando, procurem os textos dele, porque é impressionante. Toda vez que eu converso contigo, eu estava vindo para cá, agora o Chapola, que te entrevistou para Veja esses dias, sim, me mandou uma pergunta falando o que eu achava que tinha sido o ponto positivo e negativo do governo Lula. E eu falei, mas eu falei outras coisas completamente diferentes de ti. Putz, aí o Prando chega aqui, né, Ju? Aí ele fala um monte de coisa e fica, caraca, não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso. Então, gente, procurem. E qual foi Rodrigo o ponto Prando. positivo e negativo para você? O ponto positivo, eu falei que a gente começou a discutir de novo essa política real e deixar essa lacração e política de costumes de lado. Faz todo sentido. E o ponto negativo, eu falei que foi a gastança. Essa coisa de ainda 90 mil em lençóis, 200 mil no quarto, que é uma coisa que vem da esquerda desde 2005. E essa coisa, assim, me incomoda, Prando, a forma como algumas questões muito sérias são discutidas a toque de caixa. O PL das fake news, sabe? E até a reforma tributária eu usei como ponto positivo e negativo, assim. Porque... Eu escrevi um texto sobre o PL das fake news. Oi, Ju. Onde que estão esses textos? Esse Já texto... te mete, Ju? Meu Deus do céu. Desculpa, tá? O amor venceu, Ju. Hoje foi um dia assim atípico. Não, hoje foi caos pra todo mundo, né, Ju? Eu posso falar uma coisa que eu não te conto. Minha mãe, que ajuda também, engessou o pé. Então, assim, ficou tudo desconectado. Desculpa. Imagina. Sabe que o PL das fake news eu escrevi com o advogado Maurício Felberg e tá naquele site Migalhas. Tá? Eu participo de uma comissão do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu não sou advogado, mas fui convidado ali na condição de cientista político. E a gente começou a fazer uma discussão. Agora, você vê que coisa, né? O parlamento, o legislativo, fica muito melindrado por conta das intervenções do Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas na grande parte das vezes são os próprios políticos que não querem perder, que acionam e provocam a justiça, ou simplesmente eles não agem. Então, assim, esse PL da fake news é nítido, quer dizer, a toque de caixa, mas aí, qual é o resultado? Não tem votação nenhuma. Que a gente precisa pensar em regulamentação, em questões muito sérias, sem dúvida nenhuma. Mas não tem uma mobilização, por quê? Que é um assunto que mexe e político não quer arrumar encrenca. Político quer, como a gente tem discutido, lacração. Quer fazer meme, entrar em discussões mais profundas que exigem um pouco mais de leitura. Aliás, a leitura no Brasil a gente tem visto nos últimos tempos que é algo terrível, né? Jovens que mais leram, Ju, leram 10 páginas, né? A Deise já falou para você que a gente sempre usa aqui o presidencialismo de cooptação. Não, mas ó. É ele. Não, deixa eu falar. É que eu estou escrevendo um livro, mas não está pronto ainda, mas assim, é porque você tem o presidencialismo de coalizão, que é o conceito clássico do Abranches. Quem usa o presidencialismo de cooptação é o Fernando Henrique, no livro Miséria da Política, caracterizando quando o Lula e o PT compraram apoio no mensalão. Ou seja, em vez de coalizão, você tinha cooptação. Eu tenho usado, desde o início do governo Bolsonaro, presidencialismo de confrontação. Então eu quero fazer... Eu falei até na Band, como diz o Rodrigo. Não, essa aí é do Fernando Henrique. É do Fernando Henrique. Eu tenho pensado o seguinte, então a gente saiu de coalizão, cooptação, confrontação, e hoje a gente está numa zona límbica ali, né, entre confrontação e cooptação, né, porque aquela coalizão que a gente imaginava está difícil de ser construída, né. Eu posso fazer uma pergunta? Ele acha que a Janja não vai em 2026. Você acha que não? Eu acho que ela não tem as condições ainda, Ju. Eu acho que pode ser que esteja sendo feito testes, balões de ensaio, mas eu acho que se o Lula tiver condições físicas, ele não larga o osso de jeito nenhum. Não. Aí eu concordo. Eu vim escutando vocês, né? Na verdade, vim.
E sabe o que eu percebo? Nós estamos assim, né? Eu não sei exatamente qual que é a idade do Rodrigo. 45. 45. Mas talvez 45, 50 anos, até uns 35, essa geração, assim, foi uma geração tão bem estudada, sabe? Que contou com bons professores e referenciais, que antes de tomar um posicionamento político específico de espectro ideológico, sabe tanto e busca tanto a explicação para entendimento do sistema político, a defesa das instituições, de uma democracia clara, explica tanto isso. Você acha mesmo isso? Eu acho. Essa geração, eu acho que existe um esforço legítimo dessa geração. E que o que me parece que é assim, a gente passou a travar batalhas contra elites políticas pré-estabelecidas ou que alçaram ao poder nos últimos anos por meio de outsiders ou por quem estava fora do sistema, e procura sempre explicar, e vem um poder assim de cima que é tão avassalador e que tende a fazer essa confrontação, a cooptação pelo sistema e a confrontação pela linha social, né? Pela comunicação social, é isso que eu quero dizer. Porque a gente vive em embates, a gente não chega a grandes resultados, senão muita conversa, precisa conversar, e mesmo assim é ataque de um lado, ataque do outro, você não sabe nem por onde o tiro está vindo. De repente você acha que vem dali, mas vem de cá, e vem de baixo, e vem de cima. Ju, vamos pensar o seguinte, em 2018, Bolsonaro foi eleito. E uma quantidade enorme de deputados foram eleitos também por conta da força ali do bolsonarismo. E grande parte da construção discursiva era uma construção de ataque às elites, né? Antissistema, anti-establishment. E isso foi com Trump e com Bolsonaro aqui. E via de regra, quase toda a versão populista estabelece o nós contra eles, e nós somos os certos, os virtuosos, e eles são os inimigos. Nós estamos com o povo e eles são da elite, da mídia tradicional, entre outras coisas. Agora a pergunta é a seguinte, uma quantidade desses deputados, ou vereadores, ou que estão nas assembleias legislativas dos estados, eles foram alçados à condição de políticos legitimamente porque tiveram um voto. Mas a pergunta é, participaram de um debate no centro acadêmico? Eles discutiram alguma coisa numa reunião de condomínio em que você é obrigado a perceber que o seu voto vai ser vencido, e embora você tenha certeza que você está certo, você vai ser obrigado a pagar mais porque os outros estão votando? Eles participaram de movimentos sociais, de organizações não governamentais, de entidades de classe? Muita gente deu um pulo das redes sociais para o parlamento. Aí chega no parlamento, tem que respeitar o tempo de fala, tem que ser cordial com seu adversário, tem toda uma liturgia. Essas figuras não tinham a mínima noção da diferença entre a lacração das redes sociais e a participação política parlamentar. Porque quando eu era criança, lá na escola pública, lá no interior do estado de São Carlos, professora de filosofia promovia um debate, a gente tinha que treinar, né, levantar a mão, fazer os seus argumentos. Às vezes era sorteado um tema em que eu era contrário, mas eu tinha que defender com vigor aquele tema que eu era contrário, e aprender a ceder e a perder. Então a gente, quer dizer, porque veja, Ju, não tem democracia sem democratas. Nós não somos, na nossa alma, democratas. Porque muita gente clama pela democracia, mas quer subordinar a esposa dentro de casa, quer torturar filho, quer ser carrasco com o aluno e orientando na academia, na sala de aula. Então, assim, a gente tem uma dificuldade enorme do exercício da democracia nesses espaços mais comezinhos da vida cotidiana. E isso acaba chegando lá. Alguém que nunca participou de nada, nunca debateu, e que começa a fazer, discurso já para o celular, olhando aqui para poder depois fazer corte e jogar na internet, está pouco preocupado com o debate parlamentar ou com algo mais sério, mas está preocupado na manutenção constante de uma base que está ali seguindo nas redes sociais. E se a gente for pensar nos anos de bolsonarismo, deu muito certo. Ele quase foi reeleito. E a democracia é isso. Ele quase foi e o Lula foi. Foi por pouco. Foi, mas se tivesse ganho, teria governado o Brasil por mais 4 anos. Ou seja, a decisão do povo é soberana. É que eu acho que, no fundo, a gente tem perdido a oportunidade de fazer discussões sem ódio.
Qualquer discussão que a gente faz, ela está pautada no ódio, em uma radicalização, que não é uma radicalização que vai à raiz do problema, é mesmo uma polarização que você tem dois polos, e a gente sabe que nas redes, vocês são estudiosas disso, existem bolhas. Inclusive no livro, né, a biografia do Abismo, eu nunca tinha lido o termo, mas bolificação. Você formou duas grandes bolhas que não se comunicam, e eu estou sempre certo, tenho o viés de confirmação da minha visão dos meus valores, e o outro acha que está sempre certo, o outro é inimigo e eu não discuto. Então, já leu todo esse livro? Já li. Mas peraí, mas ele chegou na tua casa ontem. Terminei essa madrugada. Aí o Prando é fogo. Gente, o Prando tá indicando um livro aqui, chama Biografia do Abismo, que é do Thomas Trautmann e do professor Felipe Nunes. Eu falei Trautmann. Não, ele me indicou antes de ontem, mas assim, tá na nossa bolha, né, Prando, só se fala nesse livro, então quem puder aí. Eu pedi o meu pela Amazon, mas ainda não chegou. O Prando já leu o dele. O meu chegou há dois dias, mais ou menos. Mas enfim. Então, mas aí volta lá para a questão primeira. Quem é o intermediário disso? Quem é o responsável para fazer essa interlocução? Esse é um problema, nós não temos intermediários. Interlocução. Tem um intermediário, eu acho. Nós... os comentaristas ainda... Ju. Eu sei, você não vai acreditar porque é muito frágil, é verdade, é muito frágil. Mas não tem lideranças capazes de, assim, parece que chegaram ao século XXI e tem essa perspectiva, eu nem sei se é uma perspectiva nova, se é uma perspectiva mais moderna, sei lá, não sei, mas é a que parece que é a melhor orientada para diminuir essa polarização e essa radicalização. Não tem isso. Ju, a sua leitura está sendo gramsciana nesse caso, você está colocando aí que nós aqui, que somos analistas, ou aquilo que o Gramsci chamava de intelectual público, ou intelectual, enfim, que faz uma mediação. Na verdade, hoje nem o político quer mediação, o político não quer aceitar as instituições, ele quer falar direto com o seu eleitorado, e as redes sociais, o celular, o smartphone permitiu isso. Não, mas tudo bem, mas se ele fizesse isso, o político fosse levado a um apaziguamento, eu acho que já seria muito válido. Eu falei assim dos comentaristas, mas poderia não ser também. Sim. Poderia excluir esse intermediário. Mas com lideranças que fossem capazes de apaziguar esse sentimento de polarização. Mas aí as lideranças políticas, não tem dúvida, lideranças políticas. Mas essas lideranças políticas não têm voto e visibilidade se elas não alimentarem a radicalização. Exato, de certa maneira. Então. Porque você pensa só, o ataque nos últimos anos, atacou-se jornalista. Essa mídia é comprada, não sei o quê. Atacou-se os intelectuais, atacou-se os cientistas. A ponto hoje de você chegar um especialista que estudou 20 anos um tema, aí o cara fala assim, tudo bem, eu respeito essa sua opinião. Não, pera lá, não é só uma opinião, não é só a questão grega, né? É um estudo que foi colocado. Aí uma vez você tem aluno que fala assim, vem cá, e quem que determina o que é certo ou errado? Falou, por enquanto sou eu. Por que você? Porque eu sou professor. Não, mas eu não concordo. Quer dizer, a autoridade, não a autoridade no sentido autoritário, mas a autoridade intelectual, acadêmica, do especialista, do professor ou do jornalista que estudou, se formou para ouvir as fontes, perdeu espaço, Ju. Hoje em dia a mediação ela não existe, quer dizer, você faz direto, né? Vocês não sei, outro dia eu dei uma opinião, aí um cara me ameaçou de morte, o outro disse que ia achar onde morava a minha família, o outro, aí uma mulher falou assim, esse velho falando, aí eu fui olhar o perfil dela, ela parecia um Munra, cheio de, sabe, do Thundercats, parecia aquela múmia, e eu, tá certo que eu tô velho, acabado, mas desculpa, a minha velhice, a minha idade não é pressuposto para fazer a discussão das minhas ideias. Como o gênero não é, como a cor da pele não é. Mas não adianta, hoje qualquer coisa já é questão de ódio e de briga. Como é que se avança no ambiente desse? Então, essa é a pergunta. Eu não sei. Nós fazemos nossa parte, diga. Não, sabe que teve um dia, eu tava lá no café do My News, eu tava cobrindo o Bosco, que tava com problema. E aí, eu ia todos os dias e a gente estuda, a gente gosta de citar autor, né? Sim, claro. Até para dar um embasamento. Tá. Ó, vamos para Brasília, Dani tá com o senador, ao vivo de Brasília. Oi, Deise, Ju, tudo bem com vocês? Senador, vou te deixar aqui, não, se bem que não precisa que eu vou
fazer as perguntas. Tudo bem com o senhor? Senador Girão aqui conosco no Politiquins, canal do Pavinato, na Pavivil. Senador, o senhor estava lá dentro da Sabatina, imagino que vai agora dar continuidade aos seus afazeres, mas parou aqui para atender a nossa audiência. Como o senhor vê agora essa situação da indicação da Sabatina do Flávio Dino? Não é? O senhor vê que pode ocorrer uma maior politização no judiciário caso o senador Flávio Dino venha a se tornar ministro do STF? Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos vocês. Estar participando desse canal, para mim, dessa entrevista, é uma honra, porque eu admiro muito o Pavinato, todos que fazem parte da equipe, e é uma... Mas o pessoal está ouvindo de casa? Não. Mas escuta você. Pessoal, a gente não sabe se vocês estão escutando ainda. Estão escutando? Acreditamos que o microfone tenha sido desconectado sem querer. E está sem o TP, o pontozinho aqui. Mas logo vai entrar também, não vai? Tudo bem. Ao vivo, o plano viu o que foi. Aí, pronto. E com razão, porque até bem pouco tempo atrás, esse ministro deu um show de intimidação, de deboche com o parlamento. Durante a CPMI não entregou as imagens mesmo, podia ter evitado o que aconteceu, ficou assistindo de camarote, literalmente, e agora muda até a gravata azul, muda a roupa, como ele diz, e baixa o tom para passar. Mas a gente sabe o que é que vem depois. Até porque eu tenho amigos ateus, né? E são pessoas, às vezes, melhores, fazem mais caridade, mais o bem do que quem é cristão. Mas o ministro é um comunista assumido. Assumido. E a gente sabe o que o comunismo fez no mundo, as ditaduras, os assassinatos em nome dos fins justificam os meios. Isso não combina com Deus. Isso não combina com a nação 92% formado de cristãos no Brasil, que convivem bem. O ministro ele tem sangue nos olhos. E hoje... Pois é, gente, ao vivo, né? Tá todo mundo querendo saber que ministro que ele tá falando. De quem que ele tá falando? Do Flávio Dino? Será? Do Dino. Flávio Dino. É. Não, vocês vão... Nossa, Dani maravilhosa lá em Brasília, que ontem tava com dor nos pés, tá lutando lá. Não, e sabe o que foi mais interessante que eu vi da parte dela? Por isso que eu comecei com a questão da geracional, porque a Dani entra aqui, dessa geração, ela é a mais nova, e é a mesma expectativa, acredito, de fazer as instituições funcionarem com legitimidade, com verdade. No começo vocês assistiram o começo da gravação que ela fez em Brasília? Não. Não, então, ela teve uma série de respostas negativas do Moro, quase não respondeu, do Marcos Pontes, o astronauta, quase não respondeu, o Romário não respondeu. Então, são exemplos de 3 senadores que se utilizaram do eleitorado de direita, muito próximo ao Bolsonaro, mas que na hora de dar o seu feedback à população, de dizer, olha, voto, não voto, voto, não voto, não quiseram dizer nada, para não se comprometer com o eleitorado. É claro, a gente sabe que por trás existe uma série de estratégias e de uma tentativa desses parlamentares também de tentarem se preservar, mas merecia, não merecia? Uma resposta mais elaborada para o eleitorado? Aí é o eleitor dele que elegeu, não é? Então, ela fez essa cobrança, é isso que eu queria falar. A gente discute, né, Ju, a questão de que, em grande medida, a qualidade ou não do eleito, do político, que é um agente que opera dentro do sistema, diz respeito à qualidade e os valores que a própria sociedade elege como importantes e fundamentais. Uma vez eu me lembro, alguém fez uma crítica e falou assim, mas votaram no Tiririca,
e o Tiririca é um idiota. Eu falei, jovem, os idiotas votam e têm direito de ser representados. Se ele é ou não, ele tem a legitimidade. O pior político em Brasília, ou o melhor que lá está, é legitimado pelo voto. Eu sempre costumo brincar com os mais jovens que não tem uma horta atrás do Palácio do Planalto, do Congresso, que de 4 em 4 anos alguém passa colhendo político. Eles chegam lá pelo voto. Pois é. Então, a gente fala, eu brincava muito sobre isso, assim, mas goste ou não, o Congresso é um reflexo da nossa casa. Sim, participa de reunião de condomínio. Olha a garagem do seu condomínio quando alguém estaciona o carro fora da vaga, quando alguém quer usar algo do condomínio para seu próprio conforto, suas próprias convicções dentro daquilo que você quer dizer. É um reflexo do Brasil. É uma sociedade que, em grande parte, elege aqueles que consideram ser seus representantes. E vai fazer o quê? Eu acho engraçado apontar o dedo para Brasília, falar que ali é o que há de pior e de ruim, e esquecer de dar uma olhadinha para dentro de casa, né? Para o seu quintal, para o seu vizinho, né? Não, o que eu estava falando antes da Dani entrar era justamente isso. A gente estava lá no My News, e aí eu gosto de citar os autores, pô, a gente está sempre lendo, né? E até para dar um embasamento, porque eu não gosto que as pessoas pensem que eu estou dando a minha opinião. Eu quero que elas peguem a informação que eu estou dando e reflitam sobre aquilo. Claro. Aí algumas pessoas lá no chat começaram, Deise viaja, Deise fala demais nos autores. Aí no outro dia chegou lá o Chico do PSOL, o deputado federal Chico Pinheiro, Chico Alencar, do PSOL. Eu vi você com ele lá. É o Chico cantando, citando autor e todo mundo, que maravilhoso. Não, peraí. A mesma contextualização que ele está dando para vocês, a gente está tentando dar aqui também. Só que as pessoas acabam minimizando ou desmascarando isso como se a autoridade aqui sou eu. Se você não fala o que eu quero ouvir, eu desmereço você. Claro. É um negócio impressionante isso. Desmerece e desqualifica. Faz o gaslighting, faz uma dissociação da realidade. E uma coisa que eu comentei com a Madeleine hoje de manhã, porque todo o negócio foi por causa desse encontro com a Madeleine, faz uma... Além da dissociação, como é que foi mesmo que ela falou? Que é um termo utilizado na psiquiatria. Dissonância cognitiva. Exatamente, a dissonância cognitiva. Terminei de ler um livro, estou escrevendo também sobre isso. Do Fábio? Isso, o Fábio. Foi você que me marcou? Foi, tô lendo. Ele é maravilhoso. Olha, é um psiquiatra que... É maravilhoso. Gente, me indiquem. Eu mando depois para você. A história é a seguinte, moro numa cidade... no interior ali da região do agronegócio, e um dia um vizinho fechou a mulher dele com o carro, quase jogou a mulher fora, machucou, tudo por quê? Porque ele votava ou declarou voto no PT e o cara era bolsonarista. Ele começou a falar assim, mas o que faz uma pessoa que é o teu vizinho quase matar a tua esposa, jogando para fora da estrada, dando uma fechada no carro, xingando por conta de uma questão política? E aí ele vai estudar a história que começa lá nos anos 50 nos Estados Unidos, quando uma mulher disse que tinha contato com extraterrestres. Isso mesmo. E que esses extraterrestres poderiam salvar uma parcela daqueles que estivessem ali com ela, porque haveria uma inundação, o mundo seria inundado em proporções bíblicas, mas que aqueles que acreditassem que poderiam ser salvos estivessem com ela seriam salvos. E aí foram para a casa dela na madrugada de um sábado, porque o dilúvio seria no domingo. O sábado não veio o disco voador, então eles não foram levados para outro planeta, mas também não teve o dilúvio. A pergunta é, depois de não ter acontecido a profecia, as pessoas se desmobilizam ou não? Racionalmente seria de se pensar que sim. Ao contrário, o aceito aumentou substancialmente, porque aquelas pessoas entraram em dissonância cognitiva e criavam uma realidade paralela dizendo o seguinte: nós que salvamos o mundo. Nós salvamos o mundo. Não teve o dilúvio porque nós nos mobilizamos de tal forma para salvar o mundo. E aí ele traz isso para muitas vezes quando a gente viu na derrota do Bolsonaro, que as pessoas choravam ajoelhadas no muro do quartel. No sul, teve pessoas com celular na cabeça chamando pelo extraterrestre. Alguns diziam que o Lula havia morrido e quem tinha ocupado o corpo do Lula era o Bolsonaro, que continuaria. E aí as pessoas, mas as pessoas riam, falavam, não é questão de rir, é uma questão mais profunda, que aí depois, Ju, quando eu fui ler esse livro, eu entendi um pouco mais
do conceito de dissonância cognitiva coletiva. O Castro também trabalha isso nos livros dele. Gente, olha só, a gente tem que começar a se encaminhar para o final, mas antes eu quero fazer umas perguntas bem diretas para o Prando e depois eu quero falar do livro de fake news. Prando, eu vou te fazer uma pergunta e tu me responde com uma palavra, tá bom? Isso, aquela brincadeira lá. Eu queria fazer. Eu fiz isso. Maravilhoso. É demais. Maravilhoso. Um homem na política. Fernando Henrique Cardoso. Uma mulher na política. Simone Tebet. Jura? Hoje sim. Hoje, né? Não tô pegando, enfim. Um livro. Um livro? Aí, para ser condizente com o que eu falei, a arte da política, a história que eu vivi, que o Fernando Henrique narra a trajetória intelectual e política dele. Uma música. Cotidiano de Chico Buarque. Um lugar. Minha cidade, São Carlos. Um ídolo. Não tenho ídolos. Uma cor. Eu gosto muito de rosa. Gente, agora eu lembrei disso assim, porque a gente falou de intelectualidade, é que o filho do Prando é um mini gêniozinho. Tu já viu ele? O moleque é um gênio. Mas, enfim, a gente fez uma enquete aqui. Você acha que o Dino passa na sabatina? 59% das pessoas sim, 40% não. E é bem capaz de refletir aí quase que a questão dos votos. Ele deve passar com a menor margem de aprovação que se tem. Apenas 3 foram reprovados, né, não tiveram os votos. Foram 3? Se eu não me engano, 3 apenas. Isso foi em 1850 alguma coisa. Então, antes da gente encerrar aqui, eu vou falar para vocês o livro. Uma Fê separa o livro de fake news. Para quem não sabe, eu já falei outras vezes aqui, mas o Prando e eu, a gente escreveu um livro. Foi o convite do Prando, da editora Almedina e do My News. A gente escreveu um livro sobre fake news na política. Eu sempre falo desse livro aqui, agora eu vou querer que tu fale, Prando, o pessoal comprar. É um livro maravilhoso, coordenado pelo Prando aqui. Teve todo o apoio lá do pessoal do My News. Um beijo pro pessoal do My News, que está sempre falando do Politiquins aqui. Beijo para todo mundo. Prando, fala um pouquinho do livro. Um livro em que a gente tentou, a partir dos estudos que a gente tinha à disposição e da experiência política brasileira, explicar um pouquinho que, primeiro, fake news não é algo inédito, mas que ela ganha uma aceleração enorme com as redes sociais, e que a gente tentou falar um pouquinho não só da fake news, mas daquilo que a gente está chamando ali no livro, ali dos irmãos e parceiros familiares da fake news, que é a pós-verdade, não é? As teorias da conspiração e diversos tipos de negacionismo. E que, no limite, a fake news não é simplesmente uma mentirinha com direito à liberdade de expressão. É algo que constantemente vai corroendo os alicerces da democracia e, inclusive, se pegar o finalzinho daquele livro, desde que nós escrevemos, ele quase que dá um certo entendimento do que viria a ser o dia 8 de janeiro, né? Que muita gente ali estava alimentado numa bolha por conta de fake news, e a gente tentou trabalhar isso de uma maneira mais acadêmica e científica, mas numa linguagem acessível. A linguagem está demais mesmo, gente. Tá aí o livro, Fake News na Política, do Rodrigo Prando. Foi uma parceria com o My News, canal My News, jornalismo independente, assistam, é maravilhoso. E com a editora Almedina, tá? Então, vocês vão adorar o livro. E aí agora a gente vai encerrar aqui. Prando, super obrigada. Procurem o Prando no Google, o melhor cientista político do país, aí vai aparecer Rodrigo Prando. Que generosidade. Não, é verdade, todo mundo aqui é teu fã. Você nem sabe. Você nem sabe. Gente, deem like, compartilhem. A gente tem também o Pavipix, que é pavinato com 2t's@outlook.com. Na sexta-feira a gente está de volta. E, de novo, deem like aqui para a gente poder trazer pessoas tão maravilhosas quanto o Prando aqui. Beijo. Obrigado.